Ele é pastor na ilha, nosso amigo desde criança. Ele já está velho, quase igual. Está com a cabeça branca também? Não, estão juntos. Brincadeira, mas é um moço abençoado por Deus. Vamos orar para o Senhor nos falar nessa noite. Pai, usa o teu filho com graça, com poder e misericórdia. Dá-lhe unção. Fala aos nossos corações, Senhor. Precisamos receber a ministração da tua palavra. Usa o teu filho em nome de Jesus. Amém. É uma honra, né, receber um abraço desse. 25 anos, hein? Só aqui, quem está no lucro sou eu, né? Paz do Senhor, meus irmãos. Nós estamos no mês da família. E é muito bom quando você tem uma família que todos servem ao Senhor. E você pode dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor. Mas essa não é a realidade da maior parte das famílias da igreja. Sempre tem alguém que ainda não está na presença do Senhor para que a nossa alegria seja completa. E nem todo mundo tem o privilégio de nascer num lar cristão. Muitos se tornaram cristãos ao longo da caminhada. E, para nossa tristeza, tem várias situações que nós conhecemos de pessoas que foram criadas dentro da igreja, experimentaram o poder de Deus, testemunharam milagres e que já não estão mais na presença do Senhor. E isso machuca o coração da gente. Machuca ou não machuca? Quem aqui tem alguém da sua família que ainda não está na presença do Senhor, ou que esteve e não está nesse momento na presença de Deus? Então eu tenho uma palavra de esperança para você. Amém? Eu quero falar do 14º rei de Judá. O rei que teve o reinado mais longo da história de todo o reino de Judá. 55 anos, irmãos. Nem eu sei se eu consigo viver isso tudo. Um homem que foi criado num ambiente cristão, na igreja, vamos colocar assim. Testemunhou o poder de Deus, porque ele só nasceu porque Deus prorrogou 15 anos a vida do seu pai. Quem era o pai desse rei? Ezequias. Alguém que só nasceu porque Deus fez um milagre dentro da sua casa. Olha que coisa interessante. O texto de 2 Reis 21 diz que o nome da mãe dele era Hefzibá. A mãe dele não era estéril. Ele não nasceu porque a mãe era estéril e Deus foi lá e abriu a sua madre. Mas se o pai dele não tivesse usufruído dos 15 anos a mais que o Senhor deu a ele, ele não teria nascido. Eu estou falando do rei Manassés. Todo mundo conhece Manassés por causa de José, né? Eu acho que José projetou esse nome. Manassés significa esquecimento. Imagina alguém que foi criado dentro da igreja e que se esqueceu do Senhor. E às vezes, irmãos, a gente fala assim, nossa, a pessoa, né, tem um bom testemunho dos pais dentro de casa, os pais são tementes ao Senhor, amam ao Senhor, buscam a face do Senhor, essa pessoa testemunha grandes milagres da parte de Deus, e como é que elas ainda, depois de uma certa idade, se afastam da presença de Deus? Quantos de nós vimos nossos jovens que no ensino médio dão as costas para Deus, ou vão para a faculdade, e lá na faculdade acabam virando as costas para o Senhor? É a faculdade que desvia alguém? Não, porque se a faculdade desviasse, nenhum servo de Deus poderia estudar. Eu sempre digo que quando alguém chega na faculdade e se desvia, ele já estava desviado. Ele só precisava de um lugar para mostrar isso. Amém, irmãos? Glória a Deus. Senão a gente não poderia estudar também, né? Ninguém poderia estudar. Então eu quero falar um pouquinho sobre a vida de Manassés, mas antes disso, a gente vai relembrar um pouquinho. A minha versão é a Nova Bíblia Viva, tá? Você vai acompanhar na sua versão aí. Vamos lá primeiro em 2 Reis, capítulo 18, do 1 ao 7, eu vou ler aqui nessa minha versão, para a gente ver que não faltou um bom testemunho na casa de Manassés. Manassés não deu as costas para Deus, porque não teve um bom exemplo dentro da sua casa.
A palavra convence, mas é o exemplo que arrasta. Amém? Então, cada minuto que você investe orando com seus filhos, preparando uma mesa para as refeições na sua casa, né? Quantas vezes as mães brigam com os filhos que ainda são pequenos porque os brinquedos ficam espalhados pela casa. Deixa eu te falar, isso passa. Vai chegar uma hora que a casa vai ficar bem maior do que você imaginava. E você vai sentir saudade dos dias em que você tinha que juntar os brinquedos. Muitas vezes sentar na mesa, né? Aquelas mães que gostam de fazer uma mesa bonita, arrumada para as refeições. Glória a Deus, quando você faz isso, você está trabalhando para quem? Para o Senhor. Quando seus filhos crescerem e virem uma mesa arrumada, de quem que eles vão se lembrar? De você, mãe. Então, cada minuto que a gente investe orando, ensinando a palavra de Deus, isso se transforma em memórias que vão acompanhar os nossos filhos até a sua velhice. Então, lá em 2 Reis, capítulo 18, Nova Bíblia Viva, que é a minha versão, o título que aparece é o seguinte: Ezequias restabelece o culto ao Senhor. Primeiro versículo: quando Oséias, filho de Elá, estava no 3º ano do seu reinado em Israel, Ezequias, filho de Acás, começou a reinar em Judá. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou por 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abi, filho de Zacarias. Agora olha o que diz o verso 3. Ele fez o que era bom aos olhos do Senhor, conforme o que tinha feito ao seu antepassado Davi. O que foi que Ezequias fez, né? Que a Bíblia nos chama a atenção. Verso 4. Ele retirou os altares idólatras do alto das colinas, quebrou em pedaços as colunas, derrubou os vergonhosos postes ídolos e despedaçou a serpente de bronze que Moisés tinha feito 500 anos antes, tá? Porque o povo de Israel vinha adorando esta serpente de metal e queimava incenso a ela. Neustã foi o nome que deram a essa serpente. E Ezequias tinha uma grande confiança no Senhor, o Deus de Israel. Na verdade, nenhum dos reis, antes ou depois dele, andou tão perto do Senhor quanto ele. Ele seguia o Senhor em tudo e obedecia cuidadosamente aos mandamentos que Deus tinha dado a Moisés. Aí a pessoa pergunta assim: de que vale servir ao Senhor e obedecer ao Senhor? Próximo versículo, verso 7. Por isso o Senhor estava com ele, e o rei era bem sucedido em algumas coisas, irmãos. Ele era bem sucedido em tudo. Quando nós obedecemos a Deus, nós também somos bem sucedidos em tudo aquilo que nós fazemos. Amém? Ninguém está protegido na desobediência, mas é na obediência à palavra de Deus que as bênçãos de Deus nos alcançam. Nós não precisamos correr atrás das bênçãos. O que nós temos que fazer é obedecer ao Senhor e à sua palavra. E as bênçãos de Deus é que correm atrás de nós. Você crê nisso? Basta obedecer. Obedeça, que você vai ver que você vai ser próspero em tudo que você fizer. E aí diz o seguinte: Ezequias rebelou-se contra o rei da Síria e deixou de pagar impostos a ele. Ezequias venceu os filisteus, chegando até Gaza e nos seus arredores, destruindo cidades grandes e pequenas, inclusive a cidade fortificada. Primeiro ponto, Manassés teve um bom exemplo dentro de casa, não teve? A Bíblia diz que Ezequias obedecia ao Senhor em tudo. Quando um homem obedece a Deus em tudo e a mulher obedece a Deus em tudo, a sua casa e a sua família são ricamente abençoadas pelo Senhor. E eu quero chamar um pouquinho a atenção, porque nós estamos vivendo um tempo em que existe um movimento organizado pelo inferno para tentar desconstruir o papel do homem. Porque a gente fala de mãe o tempo todo, tudo é amor de mãe, é ou não é? Parece que só a mãe que ama. Embora existam homens que não cumprem o seu papel como sacerdotes da casa, a Bíblia diz que Deus é o nosso Pai celestial. Você tem um Pai que está nos céus, que ouve a sua oração, que se importa com você. Então nós vamos ver que Manassés vai ser criado dentro do palácio por um pai que era temente ao Senhor,
que em tudo obedecia ao Senhor. E a Bíblia faz questão de dizer que não houve nenhum rei antes e nem depois dele que agiu conforme ele agia. Faltou bom testemunho na casa de Manassés? Não. Será que faltou oração na casa de Manassés? Acredito que não. A história do seu pai, que teve 15 anos a mais de vida, essa história deveria ser falada e contada no palácio o tempo todo. Porque milagre muda a gente, irmãos, glória a Deus. Milagre muda o ambiente que nós estamos nele. Já notaram isso? Quando você está num ambiente de milagres, e quando Deus opera milagres na sua vida, isso mexe com a gente. Não tem como a gente ser a mesma pessoa depois que Deus opera um milagre na nossa vida. E o maior milagre desta igreja está sentado do seu lado, olhando aqui para frente, e tem outro aqui na frente olhando para vocês. O maior milagre somos nós. Amém? Um coração contrito, humilde, um coração que se quebranta na presença do Senhor. E a gente parar para imaginar, né? Como Santo Agostinho dizia no passado, que ele nunca entendeu o que foi que Deus havia visto nele. E de santo ele não tinha quase nada, porque a história conta que o abençoado era mulherengo até onde podia. Mas lendo a carta de Paulo aos Romanos, ele se converteu. Sabe aquele espírito de Dom Juan, mulherengo? Né? Lendo a carta de Paulo aos Romanos, ele acabou se convertendo. Então, irmãos, o maior milagre que Deus pode operar na nossa vida é mudar o nosso coração. Amém? Primeiro ponto, quem era o pai, então, de Manassés? O rei Ezequias. Agora nós vamos lá para 2 Crônicas 33. Essa história está narrada em 2 Reis 21. Por que eu não vou ler o capítulo 21? Porque lá só fala o que ele fez de errado. 2 Crônicas 33 mostra o antes e o depois na vida de Manassés. E a gente quer conhecer quem ele era antes e quem ele se tornou depois que Deus operou um grande milagre na sua vida. Amém? 2 Crônicas 33, verso 1. Manassés tinha quantos anos? 12 anos de idade, quando se tornou rei. Isso foi quando? Vamos fazer conta que a gente precisa dessas continhas. 696 antes de Cristo. Quanto tempo ele reinou? 55? 12 mais 55 dá quanto, meu povo? 60 e? Quanto tempo viveu Manassés? 67 anos. Claro que aos 12 anos ele recebe a coroa para se tornar o rei. Mas ninguém aos 12 anos de idade tem condições de governar uma nação. Com certeza ele tinha conselheiros que o ajudavam, né, para poder governar uma nação inteira. Mas aos 12 anos ele recebe a coroa e se torna o rei e reina em Jerusalém por 55 anos. Lembra que nós lemos agora atrás que Ezequias fez tudo que era agradável aos olhos de Deus e por causa disso ele prosperava? Olha o que diz o próximo versículo. O que Manassés fez? O contrário que o pai dele fez. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, imitando as práticas vergonhosas das nações que o Senhor havia expulsado quando o povo de Israel entrou na terra. O pai dele removeu todas as imagens de escultura que existia. O que Manassés vai fazer? Vai voltar com todas aquelas imagens e vai acrescentar pecado nessa lista. Aí a gente se pergunta assim, mas hoje a gente não é um povo, né, que se dobra a imagem de escultura. Irmãos, mas o Netflix faz um estrago tão grande na vida da igreja que vocês não imaginam. Existem outros ídolos que muitos dos nossos jovens estão se curvando até dentro da nossa casa. Eu costumo perguntar para os jovens que gastam um final de semana inteiro, irmãos, maratonando séries, e coloca isso ainda nas redes sociais, mas não sabe nada da palavra de Deus. Gosta de seriado de zumbi. Eu falei, mas Deus não te fez um zumbi? Por que você gosta de um seriado que tem zumbi? Porque gostar de um seriado que tem zumbi, gente, é uma afronta a um Deus que nos fez seres inteligentes. Porque o zumbi é uma pessoa inteligente? O que é um zumbi? Um morto, que não tem a mínima consciência do que está fazendo. Então, muitas vezes, os nossos jovens estão na igreja, participam dos cultos, mas estão se prostrando diante de ídolos que são colocados
né, nas plataformas que existem por aí. Eu estou falando aqui do Netflix, mas tem a Amazon, né? E aí a pessoa sabe de tudo que existe de seriado, mas não conhece nada da palavra de Deus. E aqui diz que, verso 3, ele reconstruiu os altares dos deuses falsos que o seu pai Ezequias tinha destruído. Ergueu altares a Baal, que era um deus cananeu, e fez postes ídolos. E inclinava-se e prestava culto ao sol, à lua e às estrelas. Quando a Bíblia fala de poste ídolo, a Bíblia está se referindo a uma deusa de origem assíria chamada Azerá. Ela era considerada como a mãe da fertilidade, a mãe, né, ou a deusa do amor, a mãe dos deuses. E ela sempre era adorada como uma espécie de mãe protetora. Vocês já notaram que as religiões pagãs sempre têm uma mãe protetora? Tem que ter uma mãe na história. Toda religião pagã que você vai estudar, você vai ver que tem uma divindade que faz o papel de mãe. Outro dia eu estava falando sobre isso, tem um livro muito famoso chamado A Cabana, onde o personagem do livro ele tem um problema de relacionamento com seu pai terreno, com seu pai biológico. Por causa disso, segundo o autor do livro, Deus se apresenta para ele na cozinha como uma mulher fazendo biscoitos. Porque se Deus se revelasse a ele como homem, como ele tinha problema com seu pai terreno, ele poderia rejeitar a pessoa de Deus. Como é que a gente chama isso? Deus é uma mulher na cozinha fazendo biscoito, irmãos? A gente chama isso de heresia. Que vem camuflada num livro que se aplica a qualquer coisa que você quiser. Então a deusa Azerá, como é que ela era feita? Geralmente se pegava o tronco de uma árvore, cortava-se a copa dessa árvore, os galhos, e com aquele tronco se esculpia e se fazia uma imagem dessa deusa. Tá? Então ela simbolizava para a religião, né, pagã da Síria, como se fosse uma mãe protetora, a mãe dos deuses. Além de adorar a Baal e de adorar a Azerá, o que Manassés fez? Ele se curvou diante de todo o exército do céu. Como é que a gente chama isso no século 21, hein? Quem acredita que o sol, a lua, os planetas interferem na vida dessa pessoa, no destino dela. Como é que a gente chama isso? Astrologia. Manassés se envolveu com o quê? Com astrologia. Tá? Aqui diz ainda, chegou a construir altares no templo do Senhor, do qual o Senhor havia dito, em Jerusalém estará meu nome eternamente. Nos 2 pátios do templo do Senhor, ele construiu altares para adoração a todo o exército do céu. Verso 6. Manassés chegou ao ponto de sacrificar também seus próprios filhos como ofertas queimadas no vale de Ben-Hinom. Além disso, olha o que Manassés fazia. Consultava médiuns. O que é consultar um médium? Consultar os mortos, né? Praticava feitiçaria, adivinhação. Sabe esse povo no mundo que fica atrás de gente que lê a mão e que prevê o futuro? Manassés chegou a se envolver com isso. E fez toda espécie de mal diante do Senhor, provocando a ira do Senhor. Gente, para alguém conseguir despertar a ira de Deus, tem que ir fundo no pecado, vocês concordam? Porque Deus é o quê? O que a Bíblia diz que Deus é? Longânimo. Tardio em irar-se. Você me irar é fácil. Você irar outra pessoa é fácil. Mas para chegar ao ponto de irar a Deus, tem que aprontar muito, não tem? Manassés caprichou na idolatria ou não? Pense em alguém que se envolveu com tudo aquilo que a palavra de Deus sempre abominou. Vou repetir para você lembrar. Consultava médiuns, praticava feitiçaria, adivinhação, magia, fez toda espécie de mal diante do Senhor, se curvava diante do sol, da lua e das estrelas, adorava o deus Baal e a deusa, a mãe dos deuses, segundo a cultura assíria de Azerá. Agora fica a grande pergunta para nós que estamos aqui. Você acredita que uma pessoa como essa pode ser salva? Hein, irmãos? Você crê que Deus pode mudar o perfil de alguém que tem essas características todas? Olha o currículo de Manassés.
Aí a gente vê, às vezes, um jovem que foi criado na igreja e que hoje está aí, fora da igreja, né? Nos bares, nas boates, lá fora, e aí alguém vira e fala assim, esse daí foi criado dentro da igreja, não tem mais jeito para ele não. Eu acho incrível a capacidade que a gente tem de falar quem tem jeito e quem não tem jeito. Para Deus, todo mundo tem jeito. Aleluia! Você crê nisso? Então não coloque obstáculos ou regras para quem Deus pode salvar e mudar o seu destino. Se eu parasse a leitura do texto aqui, você acredita, ou acreditaria mesmo, que Deus poderia salvar alguém com esse currículo? Alguém que consultou mortos, que se envolveu com todo tipo de magia, feitiçaria. Vou colocar na linguagem de hoje, consultava horóscopo. Não saía de casa sem saber o que o horóscopo estava dizendo para o dia dele. Adorava outros deuses, e o texto vai dizer para a gente que o que ele fez? Ele ainda colocou imagens de escultura a deuses pagãos dentro do templo de Jerusalém, que foi consagrado ao Senhor. Eu sei que é difícil, mas quando a gente consagra o nosso lar e a nossa casa ao Senhor, a gente precisa mudar de atitude. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa, ela falou assim, olha, ora pela minha família, porque na minha família, para eles irem na minha casa, eu tenho que dar bebida para eles. Eu falei, então sua casa não é do Senhor. Porque se alguém para ir na sua casa, participar de um almoço na sua casa, para ficar com a sua família, você tem que dar bebida, ele não está indo por sua causa, ele está indo por causa da bebida. Na casa deles, você não pode colocar regras não, porque a gente não coloca regras na casa do outro. Amém? Mas na sua casa, se ela foi consagrada ao Senhor, só se faz dentro da sua casa o que é agradável aos olhos dele. Aleluia! Amém? Nós não podemos deixar que a nossa casa, consagrada ao Senhor, aceite esse tipo de coisa. Eu só vou na sua casa se tiver bebida. Então, olha, foi um prazer, espero que você se converta para poder voltar a ir na minha casa. Mas na minha casa, ou é você ou é bebida. Vocês dois não entram, não. Se a casa é nossa, irmão, quem manda? É o Senhor. Amém? Se a nossa casa é consagrada ao Senhor, nós temos que viver isso na prática. E aqui o texto ainda continua dizendo, ele colocou uma imagem esculpida no templo, do qual o Senhor havia dito a Davi, a seu filho Salomão, neste templo e em Jerusalém, a cidade que escolhi dentre todas as tribos de Israel, serei honrado para sempre. E se vocês obedecerem aos meus mandamentos e a todas as leis e instruções dadas a vocês por meio de Moisés, eu nunca mais tirarei Israel desta terra que dei aos seus antepassados. Manassés, porém, desencaminhou todo o povo de Judá e de Jerusalém, e os induziu a praticar o mal, a ponto de fazerem coisas piores do que as nações que o Senhor havia expulsado quando Israel entrou na terra. A coisa foi tão séria, preste atenção nisso. Jeremias capítulo 15, verso 4. Esse povo aprontou tudo o que poderia aprontar, porque o rei Manassés estimulou e desencaminhou todo mundo. Porque pior do que alguém pecar, é alguém incentivar os outros a pecarem. Deus vai cobrar muito caro desses influencers que nós temos por aí, que estão na internet, ensinando o que não presta aos nossos jovens. Porque Deus é justo, viu, irmãos? E tem um tempo determinado para tudo debaixo do céu. Tem muito influencer que infelizmente está usando a sua influência para aquilo que é errado, como Manassés fez. E aqui diz que ele desencaminhou toda a nação de Judá e o povo de Jerusalém a fazerem coisas piores do que as nações haviam, que o Senhor havia expulsado quando Israel entrou na terra. Agora, sabe uma coisa que eu leio nesse texto que alegra o meu coração? Deus não desiste fácil de ninguém, irmãos. Esse homem estava fazendo tudo que a lei de Deus dizia que ele não podia fazer. Sabe o que Deus estava fazendo? Enviando profetas para chamar ele ao arrependimento. Irmãos, Deus fala por sonhos? Você crê que Deus fala por sonhos? Jó 33 diz que Deus fala através de sonhos. Até o reinado de Saul, Deus ainda falava pelo Urim e pelo Turim, que eram duas pedras que eram lançadas para se ter o sim e o não de Deus.
A partir do reinado de Davi, a gente percebe que Deus começa a levantar profetas. Então, toda vez que o rei, que o povo queria consultar a Deus, Deus mandava profetas para trazer a resposta daquilo que estava perguntando. Hoje, nós não precisamos mais ter essa direção através dos profetas. Eles ainda continuam existindo. O ministério profético é importante, porque sem profecia o povo se corrompe. Mas a maior profecia que nós temos, você está segurando ela aí, é a palavra de Deus. O sim e o não de Deus estão onde? Na sua palavra. É por isso que nós investimos tanto tempo na leitura da palavra de Deus. Irmãos, quantas experiências vocês têm aqui de coisas que vocês enfrentaram e Deus deu resposta através da palavra dele? Levante sua mão. Quantas vezes, fazendo propósito de oração de madrugada, você abriu a Bíblia e Deus falou claramente com você sobre aquilo que ele queria fazer na sua vida? Irmãos, não tem nada melhor depois de Deus do que a palavra de Deus. Amém? Ame a palavra de Deus. Ame vir para a igreja para ouvir a palavra de Deus, porque a fé vem por ouvir. Mas a fé vai embora se eu deixar também de fazer o quê? Se ela vem pelo ouvir, se eu deixar de ouvir, a fé também vai embora. E o texto continua dizendo: tanto Manassés como o seu povo não deram atenção às palavras do Senhor. Se você pega Deuteronômio 18, vamos voltar um pouquinho, Deuteronômio 18. Eu vou ler para vocês o que Deus falou antes do povo entrar na terra prometida. A partir do verso 9, Deuteronômio 18, a partir do verso 9. Tudo que eu vou ler aqui, você vai pensar se Manassés fez. Combinado? Olha o que está escrito. Deuteronômio 18, a partir do 9. Quando entrarem na terra que o Senhor seu Deus lhes dá, tomem cuidado para não se corromperem com os costumes horríveis que as nações de lá praticam. Manassés se corrompeu por tudo que aquele povo fazia ou não? Ele não obedeceu isso aqui. Próximo versículo 10. Por exemplo, não viverá o israelita que entregar seu filho ou sua filha para ser queimado em sacrifício aos deuses. Também nenhum israelita poderá fazer parte das seguintes práticas. Primeiro, adivinhar o futuro e coisas secretas. Manassés se envolveu com isso? Se envolveu. Ler a sorte das pessoas. Manassés se envolveu com isso? Se envolveu. Invocar espíritos para pedir ajuda deles. Manassés consultou os médiuns? Consultou. Praticar feitiçaria. Manassés também fez. Fazer encantamentos ou trabalho de médium, magia ou consulta aos mortos. Aquele que pratica essas coisas provoca repugnância ao Senhor. E é justamente por praticarem essas coisas que ele está expulsando essas nações das terras delas. Vocês devem permanecer santos perante o Senhor seu Deus. Essas nações que Israel irá dominar e destruir dão ouvidos a todo tipo de magia e de adivinhações, mas o Senhor, o seu Deus, não permite tais práticas. Tudo que a lei de Deus dizia que não podia fazer, o que Manassés fez? Ele fez tudo o que não se podia fazer. E Deus está fazendo o quê? Enviando os seus profetas. Enviando os seus profetas para trazer Manassés de volta ao arrependimento. Mas quando eu leio esse texto, agora a gente volta lá para 2 Crônicas 33. Manassés era jovem. Deus está enviando os profetas para falar com ele. Ele está vivendo uma vida longe da presença de Deus. Ele se esqueceu do que era ter o temor de Deus no seu coração. Mas ele é jovem. Ele não enfrenta nenhuma doença. O pai dele quase não morre de uma doença mortal e ganhou 15 anos a mais. Ele não estava enfrentando um problema de enfermidade. Tinha alguma guerra? Ele enfrentou alguma guerra até esse presente momento? Não. Tinha alguma seca que estava provocando danos econômicos para a economia do reino de Judá? Também não. Tinha alguma praga de gafanhotos que estava prejudicando a lavoura? E lembrando que naquele tempo a agricultura e pecuária era a base econômica de Judá? A vida dele está muito boa. E eu quero te dizer, quem está aqui hoje na igreja, quem está aí do outro lado, o mundo está assim de Manassés, ó.
Você está pregando a palavra, a pessoa vira para você e fala assim: vamos lá na igreja. Falou: ah, minha vida está tão boa, quando eu envelhecer eu vou pensar nisso. É ou não é? Quantas pessoas que vocês convidam para vir para a igreja e usam todo tipo de desculpa para não estar na casa de Deus? Agora, se você convida para qualquer coisa fora da igreja, você não precisa convidar duas vezes. Manassés está ouvindo os profetas levarem um recado de Deus para ele, mas nesse ponto nada ainda tinha acontecido com ele. Para que eu vou viver uma vida de santidade ou vou pensar na vida eterna se a vida que eu quero é a vida que eu tenho? Ele tinha dinheiro? Manassés tinha dinheiro? Tinha. Tinha poder? Ele era rei? Tinha boa saúde? Tinha. Deus está chamando ele para poder vir ao seu encontro, se arrepender e voltar para a presença de Deus, mas ele está ignorando os profetas e a mensagem que os profetas estão levando para ele. Aí aqui diz, verso 11, de 2 Crônicas 33: por isso o Senhor enviou os exércitos assírios, e eles o prenderam com ganchos, o amarraram com correntes de bronze, para o levarem para a Babilônia. O que Deus vai permitir acontecer na vida de Manassés? Vai mudar a situação. O pecado muda o nosso status ou não? Numa hora ele é rei, poderoso, rico, jovem, com autoridade sobre o seu povo, e no minuto seguinte ele se torna um escravo da Síria, levado para onde? Para a Babilônia. E sabe qual era um costume no mundo antigo que se fazia com os reis que eram derrotados? Você geralmente colocava uma argola no nariz, prendia argolas nos mamilos, colocava uma coleira, e aqui diz que ela era de bronze, colocava-se uma coleira no pescoço do rei, nos seus punhos e nos seus tornozelos, e ele era pendurado num pedaço de madeira como um animal que foi caçado. E isso era feito em praça pública. Para quê? Para humilhar o rei que foi derrotado. O que vai acontecer nesse ambiente de humilhação quando Manassés já não tem tudo aquilo que ele tinha? Aqui está dizendo que o rei da Síria se levantou contra ele. Provérbios 16:7 fala o quê? Que quando a vida de alguém, quando os passos de um homem agrada ao Senhor, Deus faz com que os seus inimigos tenham paz com ele. Irmãos, quando nós estamos no centro da vontade de Deus, Deus nos esconde dos nossos inimigos. Aleluia! Deus nos tira do radar dos nossos inimigos. Eles se levantam, eles conspiram, eles atiram flechas do escuro, como diz o Salmo 64, mas eles são derrotados e caem nas armadilhas que eles preparam para nós. Porque grande é o Senhor dos exércitos, que nunca perdeu batalha nenhuma. Vale a pena obedecer e servir esse Deus. Seus inimigos armam, mas não podem fazer nada contra você, porque Deus vai lá e desfaz tudo aquilo que eles fazem no oculto contra a nossa vida. Glória a Deus. Manassés agora está onde? Num cativeiro na cidade de Babilônia. Aí, irmão, sabe o que acontece nesse momento? Manassés vai se lembrar do Deus de seus pais. Manassés vai se lembrar de tudo que ele ouviu dentro do palácio quando Ezequias ainda era vivo. Ele vai trazer à memória tudo aquilo que ele viveu quando seu pai ainda era vivo. Tudo aquilo que vocês, pais, estão fazendo, orando, lendo a palavra com seus filhos, colocando louvor dentro de casa, e todas as vezes que vocês o trouxeram para cá, não é tempo perdido, isso foi investimento que foi feito. Não pare de orar, não pare de jejuar, não pare de buscar, até que Deus traga o seu Manassés de volta para colocá-lo diante do altar de Deus. Tem muito Manassés que está precisando voltar, viu? Hoje nós vamos orar pelas famílias que tem um Manassés que está precisando voltar. Não perde sua noite de sono não, porque Deus não te deu filhos para perdição. Crê nisso? Deus não te deu filhos para perdição não. Mas está dando trabalho. É um Manassés que se afastou, mas Deus vai trazer ele de volta. Se você permanecer firme buscando o Senhor, preste atenção, Deus ainda traz os Manassés de volta. Amém?
E olha que eu creio que muitos dos filhos e filhas de vocês não fizeram a metade do que Manassés fez. Se teve jeito para Manassés, irmãos, tem jeito para mim, tem jeito para você, tem jeito para qualquer pessoa nesse planeta. Amém? E aqui diz no verso 12: ele foi levado para a Síria, e quando ele viu que não tinha poder, não tinha autoridade, não tinha riqueza, que ele não tinha mais nada, aí ele foi se lembrar do Deus de seus pais. A Bíblia não conta, mas isso aconteceu em 677 a.C. Vamos fazer conta? Se em 696 ele tinha 12 anos, 19 anos depois ele vai ser levado para o cativeiro, 12 com 19. Quanto? 31, não é isso? Estou fazendo conta certa? 12 com 19, eu nunca fui bom em matemática não, viu gente? 31 anos, quando ele foi levado como escravo para a Babilônia. Foi torturado? Foi ou não foi? Sabe por quê, irmãos? Porque a disciplina de Deus, ela não gera alegria na gente imediatamente. Ninguém aqui fala que sente alegria quando Deus está corrigindo. Mas Deus é um pai que corrige o filho a quem ele... E se eu não aceito a disciplina de Deus, eu não sou filho. Você, quando disciplina o seu filho, você faz isso com alegria? Dói em você, não dói? Mas eu prefiro a disciplina de Deus do que o castigo do mundo. Davi sempre falava uma coisa que eu entendo. Ele falou: eu prefiro cair na mão de Deus do que cair na mão dos homens. Porque Deus, irmãos, Ele faz justiça, mas Ele é um Deus misericordioso que não toma prazer na morte de ninguém. Ezequiel 18, 31, 32 não fala isso pra gente? Deus não toma prazer na morte do ímpio. Aquela pessoa que você acha que é a pior pessoa que existe, Deus não tem prazer em que ela se perca. Deus ainda quer que ela se volte para Ele. E aqui diz que, cheio de pavor e aflito, Manassés se humilhou diante do Deus dos seus antepassados, pedindo socorro. E quando ele orou, o Senhor ouviu, teve misericórdia dele, respondeu o seu pedido e o levou de volta a Jerusalém, ao seu reino. Então Manassés reconheceu finalmente que só o Senhor é Deus. O que Manassés teve que fazer para voltar para o trono? Uma oração sincera. Teve algum ato profético para ele voltar para o trono? Nós estamos na era agora, né, pastor? Todo mundo faz ato profético. Vamos fazer ato profético para ele poder voltar para o trono. Não teve ato profético. Tem algumas igrejas que dizem que se você levar uma oferta de amor, pastor Paulo, uma oferta de sacrifício, as coisas acontecem. Nunca foi tão fácil arrancar dinheiro do povo. Foi dada uma oferta de amor e de sacrifício para ele voltar para o trono? Não. Pastor, eu vou fazer a campanha, pastor Hélio, vou fazer a campanha das 7 sextas-feiras, quebrando maldições hereditárias. Teve alguma campanha de 7 semanas aqui, irmãos? Teve? Não. Ele só teve que fazer o quê? Uma oração sincera. Porque um coração quebrantado e humilde, o Senhor jamais desprezará. Você está entendendo que às vezes é necessário apenas uma oração sincera para que a gente veja um milagre acontecer na nossa casa? Uma oração sincera. Não teve oferta de amor, não teve oferta de sacrifício, não teve ato profético, não teve uma campanha de quebrando maldições hereditárias para Deus trazer Manassés de volta e fazê-lo assentar no trono e devolver aquilo que ele tinha antes, mas que ele nunca deu valor. E eu vou deixar como dever de casa para você terminar a leitura de 2 Crônicas 33. Mas uma coisa eu posso dizer para vocês: depois que ele volta do cativeiro, ele manda retirar todas as imagens de escultura que ele mesmo colocou no alto das colinas para que falsos deuses fossem adorados. Quando Deus fizer na vida do seu Manassés o que Deus prometeu para você que ele vai fazer, você vai ficar surpreendido ou surpresa com aquilo que Deus vai fazer. Sabe por quê, irmãos? Porque eu creio muito naquilo que está escrito: o fim é sempre melhor do que o começo. Aleluia.
Você crê nisso? Que quando Deus fizer um milagre, trouxer o seu Manassés ou sua Manasseia, não sei se esse é o feminino de Manassés, quando a sua Manasseia voltar para a casa do Senhor, vai fazer muito mais do que fez quando ainda estava na presença de Deus, porque o fim é melhor do que o começo. Ele mandou tirar todos os altares, inclusive de dentro do templo de Jerusalém, tirou os altares que estavam na cidade, reconstruiu o altar do Senhor e ofereceu sacrifícios sobre ele, sacrifícios de paz e ofertas de ações de graças, e exigiu que o povo de Judá adorasse ao Senhor, o Deus de Israel. Eu peço muito a Deus que chegue o fim da era Netflix. Peço muito a Deus que acabe com essas plataformas digitais o mais rápido possível. Eu sou de uma geração, irmãos, estava falando com o pastor Paulo outro dia, né, que eu me lembro quantas vezes, pastor Nilson, a gente ficava aqui, a entrada era aqui da classe dos jovens. Classe lotada. Pensa num povo que sempre gostou de Bíblia. Hoje tem que pegar no laço, irmãos, para trazer para a igreja. Mas na nossa época não tinha tanta distração, não tinha shopping. Alegrei-me quando me disseram, vamos ao shopping. Isso está em Heresias 1:24. A palavra de Deus não diz que eu me alegro quando me chamam para ir para o shopping, irmão. Você pode até ir no shopping dar uma voltinha, mas nada que te comprometa perante o Senhor. As pessoas, quando você convida para ir no shopping, irmãos, ou uma boca livre, ficam tão felizes. Eu sempre falo isso, tem irmão que você chama para tomar um café, o irmão toma café, almoça, toma o café da tarde, janta, e você tem que falar, irmão, pode ir embora, que já venceu sua hora. E a gente vem para a igreja, irmãos, às vezes parece que nós estamos indo para o matadouro, quando aqui é o verdadeiro lugar de adoração ao Senhor. Manassés fez tudo diferente, quando ele trouxe à sua memória quem Deus era. E a palavra que eu trago para você que está aqui nessa noite, se você tem um Manassés e uma Manasseia, continue orando, jejuando, porque o Deus que te fez promessa, Ele é fiel para cumprir. E você vai poder dizer o que Josué disse lá no capítulo 24. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Porque Deus traz, viu, irmãos? E aquele bebezinho que virou um jovem, um adolescente, um adulto, que decidiu sair da presença de Deus, Deus sabe como trazê-lo de volta. Talvez todo o carinho, todo o amor, toda a proteção que você deu não foi suficiente. Deus deixa cair numa situação de aflição, mas traz de volta para a sua presença. E nós vamos orar nessa noite, pedindo ao Senhor que traga de volta os Manassés e as Manasseias que estão aí. Porque a alegria da gente não é completa quando a gente vem e o marido não vem, quando a esposa não vem, quando o filho não vem, quando o sobrinho não vem, quando o neto não vem. Irmão, se dependesse da gente, teria que fazer 3, 4 cultos a cada encontro na semana. Fala, não é bom a gente estar aqui? É tão bom estar na casa de Deus. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei por todos os dias da minha vida. Que eu possa habitar onde? No templo do Senhor, na casa do Senhor. Porque aqui, além de contemplar a glória de Deus, irmãos, né, quando a gente vê testemunhos que são dados, eu vejo um senhor como esse, glória a Deus pela sua vida, que chega aqui com dificuldade, mas vem com alegria. Olha a satisfação. Fez Jesus, se eu chegar nessa idade, eu puder ter um reforço de uma bengala, mas eu não arredar o pé da casa do Senhor, é aqui que eu quero ficar. Porque não existe lugar melhor para a gente estar do que a casa de Deus. Vamos orar? Vamos ficar de pé? Vamos apresentar a Deus os nossos Manassés que estão precisando voltar? Uma oração sincera foi o suficiente para Deus mudar a trajetória e a história de Manassés. Não teve mais nada que ele precisou fazer a não ser uma oração sincera. E nós vamos fazer uma oração sincera nesta hora. E eu gostaria que você que tem um filho, uma filha,
um sobrinho, um neto, se é o marido, se é a esposa, que não está na presença do Senhor, você vai trazer essa pessoa na sua mente agora. E você vai fazer uma oração sincera e vai pedir ao Senhor: traga essa pessoa de volta para a tua presença. Senhor nosso Deus, nesta noite, nós te agradecemos porque o Senhor é a esperança do seu povo. O Senhor não é só a nossa força, o Senhor é a nossa esperança. Porque não existe nada que o Senhor não possa fazer nessa terra. E há famílias que estão reunidas nesta casa, nesta noite, e muitas famílias choram, porque o quadro não está completo aqui. E o Senhor sabe como o coração de um pai sofre, como o coração de uma mãe se machuca, quando seus filhos não estão na tua presença. Mas nesta noite, como igreja de Jesus Cristo, nós estamos aqui para profetizar e pedir ao Senhor: traz de volta aqueles que um dia estiveram na tua presença diante do teu altar, mas que se afastaram. Foi lido aqui, Senhor, no culto de abertura, na abertura deste culto, no Salmo 34, busquei ao Senhor, Ele ouviu o meu clamor e me livrou de todos os meus medos. Nesta noite, nós lançamos diante do teu altar tudo aquilo que gera medo no nosso coração, mas vamos sair daqui tendo a certeza de que o Senhor vai trazer de volta aqueles que um dia estiveram aqui conosco, que cresceram ouvindo a tua palavra, testemunharam o que só o verdadeiro Deus é capaz de fazer, mas que acabaram se afastando do Senhor. Mas o Senhor é Deus que traz de volta. Não existe caso perdido para o Senhor, nunca existiu, jamais vai existir. E nesta noite nós renovamos a nossa confiança e a nossa esperança no Senhor. Não existe nada melhor do que estar na tua presença, do que ser chamado de amigo de Deus. Abençoa-nos, Senhor. Renove a esperança no coração de cada família que aqui se encontra, e que eles possam voltar para sua casa com essa esperança no seu coração, de que o Senhor vai salvar esse filho, o Senhor vai salvar essa filha, o Senhor vai salvar esse sobrinho, o Senhor vai salvar esse neto, o Senhor vai salvar o marido, o Senhor vai salvar a esposa, para que o teu nome seja glorificado no meio da nossa família e da nossa parentela. Muito obrigado, obrigado pelas promessas que o Senhor fez a cada família que aqui está nessa noite. E nós voltamos daqui mais enriquecidos do que nós chegamos, porque o Senhor não despede ninguém de mãos vazias. Ninguém que busca a tua presença volta de mãos vazias para casa. Temos a tua palavra que não mente, que não passa, que não pode ser adulterada. E nós te glorificamos nesta noite pelo teu cuidado para conosco. As famílias que estão aqui, que os filhos estão na tua presença, nós te exaltamos nesta noite, porque não existe nada melhor do que ter toda a nossa família reunida na casa do Senhor. Mas aqueles que ainda têm um pedacinho que está faltando, o Senhor vai completar, e este povo vai celebrar e vai poder dizer: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E é por isso que nós estamos alegres. Ao Senhor, o melhor dos nossos dias. Fica conosco, despede-nos na tua paz, e que cada lar representado aqui nesta noite, por aqueles que aqui estão e aqueles que não puderam vir, que o Senhor faça o que o Senhor fez na vida de Manassés. Traga de volta o que está perdido, porque o Senhor veio buscar o perdido. É o nosso clamor e a nossa oração nesta noite, agradecidos em nome
de Jesus. Amém? Você pode se assentar, pastor Neilson. Muito obrigado, viu, gente, pela recepção, por esses 25 anos. Falei com o pastor Neilson que Deus só multiplica, né? Deus seja louvado pela sua vida. Agradecemos ao pastor Charles. Foi muito bom, mensagem abençoada. Deus te usou para nos falar. Glórias ao nome do Senhor. Quero convidar esse casal abençoado aqui, a irmã Raimunda, o irmão João, para vir aqui à frente. Esse casal vai viajar sábado para os Estados Unidos. Glória a Deus. Depois de muita luta, Deus lhes deu esta vitória. E nós vamos agradecer a Deus e abençoá-los nessa viagem, apesar de estar indo antes do culto dos 25 anos, né? Mas está perdoado. Está perdoado. Estende a sua mão. Pai, nós te louvamos por tudo que o Senhor faz, por tudo que o Senhor realiza. E te agradecemos, Senhor, porque o Senhor conduziu e abençoou este casal, de forma que eles possam fazer essa viagem, e o Senhor certamente os levará em paz, em segurança, abençoados nesta viagem, para a glória do teu nome. Que a presença do Senhor, que a graça do Senhor não falhe nem um segundo na vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém, amém. Boa viagem, Deus abençoe, em nome de Jesus. Voltem logo, hein? Fica muito tempo por lá, não. Por favor, fique de pé. Vamos orar. Irmãos, na nossa lista de oração aqui, irmã Terezinha, a irmã Ilma, a Lúcia, filha da irmã Ilma, Maria Geralda teve alta, mas vai para Belo Horizonte para continuar o tratamento lá em Belo Horizonte. O irmão Ismael está internado ainda, Sirlene, que vai passar por cirurgia, o irmão Dinei e o Gabriel, que está na fila esperando para receber transplante renal. Tá bom? Vamos orar? Pai, nós te louvamos, Senhor, por tudo que o Senhor realizou nesta noite, pela tua palavra que caiu em nossos corações como chuva seródia. Ó Deus, muito obrigado pela vida do pastor Charles. Que o Senhor continue abençoando o teu filho poderosamente, a igreja que ele pastoreia, a sua família, em nome de Jesus. Te pedimos pela irmã Terezinha, pela irmã Ilma, pela Lúcia, pela Maria Geralda, pelo Ismael, pela Sirlene, pelo Dinei, pelo Gabriel, Senhor, por todos os teus filhos que necessitam do milagre do Senhor. Meu Deus, o Senhor é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e é o mesmo eternamente. Por isso nós pedimos que o Senhor abençoe essas vidas em nome de Jesus e para a glória do teu nome. Amém, amém. Deus abençoe os irmãos. Em nome de Jesus.